Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar duas formas bem poderosas e, olha, bem diferentes de buscar um sentido mais profundo nas coisas. Pense assim: uma delas é quase um bisturi, com uma precisão cirúrgica para cortar até chegar no osso da verdade. A outra, bom, a outra tem a paciência de um artesão tecendo uma história, uma tapeçaria bem complexa. Vamos nessa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Em qualquer discussão, em qualquer conversa, ou até naquela tentativa de entender o mundo, o que a gente quer, no fundo, é clareza. Mas a grande questão é, como é que se chega lá? Basicamente, existem dois grandes caminhos. De um lado, está o caminho mais analítico, o da desconstrução, que usa perguntas e mais perguntas para chegar numa definição tinindo, sabe, bem precisa. Do outro, tem o caminho da empatia, da conexão, que se baseia em ouvir histórias para conseguir entender de verdade uma experiência. Vamos começar pelo primeiro, o da análise. Então, nosso primeiro caminho é o que a gente pode chamar de bisturi socrático. Imagine ele como isso mesmo, uma ferramenta cirúrgica super precisa, feita para dissecar as nossas crenças e expor o que realmente está por baixo delas. A definição é essa aí, bem direta. O lance aqui não é dar respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas. É um processo de investigação que a gente faz junto, sabe? Onde esse bombardeio de perguntas força a gente a olhar de frente para as nossas próprias certezas. O que é mais fascinante aqui é a estrutura. O processo é super sistemático, né? Começa com algo bem amplo, aí foca numa definição, depois, pá, testa essa definição com rigor, com perguntas que vão refutando a ideia, e no final, a gente reconstrói algo mais forte, mais sólido. É um verdadeiro exercício para a mente. Para deixar a coisa toda mais concreta, vamos aplicar esse método a um conceito que todo mundo acha que conhece bem: coragem. Imagina que alguém pergunta o que é coragem. Uma resposta bem comum, quase automática, seria essa: ah, é enfrentar o perigo sem medo. Parece uma definição inicial boa, né? É intuitiva, vai direto ao ponto. Mas o bisturi socrático já está ali, se preparando para fazer o primeiro corte. E pronto, tá aí a pergunta da refutação. De repente, aquela definição inicial já não parece tão firme assim. Uma única pergunta simples mostra uma falha gigantesca. A ausência de medo não é a mesma coisa que coragem. A definição vai precisar de um ajuste. E o objetivo é exatamente esse. Não se trata de achar uma resposta única, perfeita e definitiva. O lance é o processo de pensar criticamente. O valor não está no destino final, mas sim nessa jornada de questionar, refinar e, claro, aprofundar o nosso entendimento. Agora vamos mudar completamente a direção. Ok, se o método socrático é um bisturi, esse nosso segundo caminho é uma tapeçaria. Ele não vem para dissecar, ele vem para tecer. Ele junta os fios da experiência vivida para criar uma imagem rica, cheia de textura e de significado. Essa citação, nossa, que citação poderosa, né? Da Valda, uma jovem de 18 anos. Ela nos joga direto no coração do método narrativo. Aqui a questão não é definir o sofrimento, mas sim compartilhar o sofrimento, dar voz para essa experiência. O simples ato de contar história já é por si só uma forma de entender e até de curar. Essa abordagem, que tem esse nome de narrativa fenomenológica, é radicalmente diferente da busca socrática. Em vez de procurar uma definição universal, o foco aqui é na experiência particular, sabe? Na textura de uma vida. O objetivo não é explicar de fora, mas sim compreender por dentro. E esses princípios mostram o quão diferente é essa pegada. O conhecimento vem da experiência em si. Quem ouve a história não está de fora só analisando, não, está dentro, participando daquela experiência. E a história que é contada não é um relatório fechado, com um começo, meio e fim. É uma obra aberta, que convida a várias interpretações de significados. Ok, agora que a gente já explorou os dois caminhos, vamos colocar os dois lado a lado. Aí a gente vai ver como eles realmente se chocam. É a diferença gritante entre tentar definir algo e compartilhar uma vivência. E essa tabela, nossa, ela ilustra essa divisão de um jeito brilhante. De um lado, o método socrático. Busca a clareza intelectual através da refutação, usando o questionamento como sua grande ferramenta. Do outro lado, o método narrativo. Busca um significado compartilhado, construído junto, através da conexão, usando a escuta empática. Um está atrás do universal, o outro do que é único. Certo, mas por que tudo isso importa?
porque não é só filosofia antiga, não. São ferramentas super práticas que podem e devem ser usadas no nosso dia a dia. Vamos ver como elas se aplicam no mundo real, de verdade. No direito, por exemplo, o questionamento socrático é a base de tudo. Advogados, juízes, eles usam isso o tempo todo para testar a força de um argumento, para achar falhas na lógica e para chegar numa interpretação mais precisa da lei. A terapia é um exemplo perfeito de como os dois caminhos podem andar de mãos dadas. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, usa muito o questionamento socrático para ajudar as pessoas a desafiarem pensamentos que não funcionam. Ao mesmo tempo, a terapia narrativa permite que se reconstrua a história de vida de uma forma que traga mais força, mais poder. E olha só, até no mundo dos negócios, essa dualidade aparece. Para inovar, é preciso fazer aquelas perguntas socráticas difíceis. Mas por que a gente faz as coisas desse jeito? Mas para entender de verdade os clientes, aí é preciso ouvir as histórias deles, não só os dados, mas a experiência que eles tiveram com o produto ou serviço. Então, resumindo a ópera, são duas ferramentas. Não é só uma, mas duas maneiras bem diferentes e poderosas de buscar o entendimento. Nos dá a clareza ao desmontar as coisas, ao analisar. O outro nos dá significado ao juntar as peças, ao conectar. Saber qual ferramenta usar e quando usar, essa é a chave para uma compreensão muito mais profunda. E isso nos deixa com essa pergunta para refletir. No nosso mundo de hoje, sabe, lotado de informação, de opinião para todo lado, do que a gente está precisando mais? Da precisão do bisturi que corta a desinformação ou da empatia do tear que tece conexões entre as pessoas? A resposta, muito provavelmente, é de ambos. Muito obrigada